Fala, torcedor! Kylian Mbappé já é um jovem consagrado no mundo do futebol. Todo torcedor do planeta gostaria de ver o craque jogar por seu time. Mas você sabia que Mbappé chegou a ser reprovado pelo Chelsea em um teste quando ainda era uma promessa? O motivo foi tão bobo que você vai ficar impressionado quando conhecer como foi o dia em que o Chelsea rejeitou Mbappé. Sucesso precoce. Aos 16 anos, o atacante Mbappé estreou como profissional. Aos 18, foi campeão francês e jogou a semifinal da Champions League pela equipe do Mônaco. Aos 19, veio a consagração com o título da Copa do Mundo pela seleção da França. Essa história de sucesso precoce fez de Mbappé um grande fenômeno no esporte atualmente. E é claro que com isso, ele se tornou um dos jogadores mais desejados pelos grandes clubes do mundo inteiro. Mas um pouco antes de se tornar profissional e estourar para o futebol, a jovem promessa foi rejeitada por um dos maiores times da Inglaterra. Aos 13 anos, o futuro craque fez um teste para entrar nas categorias de base do Chelsea. Provavelmente, para Mbappé, aquilo era o primeiro passo de sua carreira como jogador. E sem dúvida nenhuma, seria um sonho fazer parte de um time tão consagrado quanto o Chelsea. Aliás, acho que esse seria o sonho de qualquer fã de futebol, não é mesmo? Mas, para sua surpresa, os treinadores das categorias de base do clube não pensavam da mesma forma que ele, pois ao fim do teste, Mbappé recebeu a notícia de que tinha sido reprovado. Isso mesmo, torcedor! Enquanto grandes clubes da Europa já disputavam o garoto, o Chelsea simplesmente dispensou o francês. Mas, você tem alguma ideia de qual foi o motivo? Bom, eu te garanto que é algo que hoje parece tão bobo que é até mesmo difícil de acreditar. Antes de mostrar como isso aconteceu, vamos primeiro entender como o jovem estrangeiro chegou até o clube inglês. E aproveitando, queria te lembrar agora para deixar seu like e se inscrever no canal, para assim ter acesso às mais incríveis curiosidades sobre os maiores craques e clubes do futebol. O jovem da periferia de Paris. Recentemente, Mbappé revelou que quando era criança, tinha pôsteres do Cristiano Ronaldo e Zidane nas paredes do seu quarto. Como muitos garotos do seu bairro, ele era apaixonado por futebol e o esporte era prioridade em sua vida. Sabendo do talento do jovem Kylian, a família Mbappé deu todo o apoio para que ele se tornasse um profissional da bola. Apesar da vida humilde na capital francesa, o jogador teve oportunidades grandiosas ainda muito novo. Mbappé começou a jogar aos 6 anos no Bondy, um time do seu bairro. Ali, seu pai, um camaronês que vivia como imigrante na França, era um dos treinadores. Com a ajuda dele, o jovem Mbappé pôde desenvolver diversos atributos da parte técnica, como velocidade, drible e finalização. Essas habilidades fariam ele se tornar um dos jogadores mais admirados do planeta no futuro. Mas a oportunidade não aconteceu somente porque seu pai trabalhava para o clube. Alguns outros treinadores já observavam que desde criança, Kylian demonstrava um grande talento. Prova disso é que ainda muito jovem, o francês começou a ser sondado por grandes equipes, não só de seu país, mas de toda a Europa. Antes mesmo de completar 15 anos, ele já tinha sido procurado por Chelsea, Bayern de Munique e Real Madrid para realizar testes. Mbappé chegou a ir para Madrid conhecer o CT do Real e quem sabe até ingressar às categorias de base do time espanhol. E sabe quem fez o convite para o garoto? O próprio ídolo em pessoa, Zinedine Zidane. Segundo o relato do próprio Mbappé, esse dia ele chegou a ganhar uma carona do ídolo francês. Naquele momento ele pensou: estou no carro de Zidane, sou o Kylian do Bondy. Isso não é real, devo estar dormindo no avião. Mas, na Inglaterra, enquanto fazia os testes no Chelsea, Mbappé passou uma situação totalmente diferente do que ele vivenciou em Madrid. Apesar de viver uma experiência diferenciada na capital inglesa, o resultado não foi o que ele esperava. Os testes em Londres. Graças ao seu talento com a bola nos pés, desde muito cedo, Mbappé já passou por situações muito diferentes dos seus amigos de bairro e escola. O teste no Chelsea foi mais um daqueles momentos tão incomuns para a maioria dos adolescentes, que era complicado até para acreditar em sua história. Quando tinha 13 anos, Kylian foi a Londres, acompanhado de sua mãe, para passar uns dias e fazer testes pela equipe dos Blues.
Quando perguntado por seus amigos por onde ele tinha andado naquela semana, ele respondeu com toda a naturalidade: estava com o Chelsea e até conhecia o Drogba. Algo assim podia parecer inacreditável para um garoto do seu bairro, mas o jovem Kylian provou ser possível. Mbappé viajou à capital inglesa a convite da comissão técnica das categorias de base do Chelsea. A intenção do clube era contratar a jovem promessa. Mas o resultado dos testes, por incrível que pareça, foi negativo. Os membros da comissão técnica ficaram impressionados com a técnica do jovem, principalmente pelo seu estilo ofensivo e grande agilidade. Mas isso pareceu não ser suficiente para os comandantes da equipe londrina. A diretoria do clube não conseguiu se convencer do que eles chamavam de ritmo de trabalho. Mas o que seria esse ritmo de trabalho? A Premier League é um campeonato conhecido principalmente pela intensidade física que os jogos exigem. Para enfrentarem este desafio, os jogadores devem ser, no mínimo, versáteis, se é que podemos dizer assim. O que os olheiros observaram em Mbappé é que o jovem não tinha tanta disposição para ajudar no setor defensivo. O clube então solicitou que ele voltasse para mais uma etapa de testes, para depois dar uma resposta final. A ideia acabou gerando um impasse com a mãe do jogador. A dona Faisal Marie não gostou nada do que a diretoria do Chelsea sugeriu. Conhecedora do potencial de seu filho, Faisal negou o pedido para mais um teste e fez uma exigência ao clube. Meu filho não voltará. Ou contratam agora, ou dentro de 5 anos, terão que botar na mesa 50 milhões de euros para contratá-lo. Os diretores do clube acabaram ignorando a senhora Mbappé e o jovem acabou sendo rejeitado pelo Chelsea. Mas o tempo acabou mostrando quem saiu ganhando nessa história. O destino de Mbappé. Enquanto os olheiros do Chelsea esnobaram o garoto francês, a equipe técnica do Real Madrid não perdeu tempo. Após a visita ao time madrilenho, Mbappé foi imediatamente convidado para jogar nas categorias de base do clube. Só que a resposta da futura promessa surpreendeu a todos. A maioria dos adolescentes que sonham em se tornar jogador de futebol não pensariam 2 vezes antes de dizer sim para um dos maiores times do mundo. Para Mbappé, ainda era a oportunidade de ter por perto Zidane e Cristiano Ronaldo, seus 2 maiores ídolos. Mesmo assim, o francês decidiu ficar no seu país e tentar a sorte em algum clube local. Muito apegado à sua família, o garoto queria viver em um local onde pudesse visitar os pais quando tivesse vontade. Acabou decidindo pelo Mônaco, onde iniciou a carreira de forma espetacular. Por lá, fez sua estreia no time principal com apenas 16 anos. Logo se tornou titular da equipe, conquistou o título e virou uma grande estrela. Lembra dos 50 milhões que sua mãe profetizou? Pois é, ela errou o valor por muito, mas provavelmente deve ter ficado muito satisfeita com isso. Quando o PSG comprou o craque, teve que pagar uma quantia de 180 milhões de euros. E ele só tinha 18 anos. E aí, torcedor, gostou dessa história impressionante? Mas antes de terminarmos, aproveite e deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não deixe também de se inscrever no canal e ver outros vídeos curiosos, como este que fala sobre essa eterna discussão: Messi ou Cristiano Ronaldo? Veja o que esses craques disseram.